educacional voltado pro passado e voltado pro futuro. Uhum. Como a gente foi educado, sei lá, 17 anos da nossa vida, eu mais, né, porque a faculdade é igual. Uhum. Tipo, aprende conteúdo e depois vai lá pra fora, meio que a gente fica nesse padrão, sabe? Uhum. Conteúdo. Por mais que sejam conteúdos diferenciados, né? Uhum. Mas é como você falou, né? Tipo, embora tipo, as aulas estejam indo pro online, né? Uhum. A essência delas continua a mesma ainda, né? É. Continua muito parecida. Né? A essência não mudou radicalmente. Uhum. E como que você acha que vai mudar radicalmente? Porque aquilo, acho que eu já mencionei, mas o que eu acho que vai acontecer vai ser com VR mesmo, né? De você entrar lá e experienciar as coisas. Mas teria alguma coisa um pouco num prazo menor, que seria uma oportunidade, por exemplo, que ninguém tá percebendo ou utilizando? Eu fico imaginando de fazer algo bem radical de trás pra frente, sabe? No começo do ano, pensar qualquer projeto que você quer fazer. Uhum. E ficar o ano inteiro trabalhando em cima desse projeto, entendeu? Uhum. Concretizar no final do ano esse projeto. E daí, nesse processo, você vai aprendendo as coisas. Uhum. Então, sei lá, por exemplo, no ensino médio, vamos dizer, sei lá, ensino fundamental. Ensino médio, assim. Vamos fazer um carrinho de controle remoto que seja movido a energia solar. Uhum. Essa é a ideia. Esse é o grande negócio final do ano. Vamos fazer uma corrida de carrinhos movidos a energia solar. E daí começa a orientar a galera a partir disso. Uhum. Você vai aprender física necessária, vai aprender química necessária, vai aprender o que for necessário. Uhum. Vai fazer concurso de pitch lá dentro, por exemplo, pra conseguir material que os outros não conseguiram, tipo. Uhum. Coisa assim. Eu acho que a premissa da Praxis é mais ou menos essa, só tem um problema lá. A gente tava tendo uma reunião, que é uma conferência normal, só discutindo um pouquinho sobre a visão do programa, entrou o CEO e a galera da staff e os participantes e tal, só pra discutir, né, a história chegou acho que há 3 anos agora, e tipo, o começo foi bem devagar porque totalmente bootstrapped, e daí a gente tava falando, né, sobre o futuro, as mudanças que aconteceram, as mudanças que vão acontecer, e uma das coisas que eles pontuaram era isso, de ter uma meta e trabalhar pra atingir aquela meta. E o que eu percebi foi que no começo da Praxis, né, quando eu tava fazendo meu application, eu tinha uma meta. E ela mudou, tipo, 8 vezes durante o programa. Então, é uma coisa que faz sentido. Você tem que trabalhar para atingir um resultado, né? Mas também você tem que ser flexível o suficiente para perceber as oportunidades que vão aparecendo e conseguir usar elas a seu favor. Então, é uma coisa que tem várias nuances. E aí eu acho que teria que pensar um pouco mais sobre como ter uma meta que seja flexível, ou fazer metas de curto prazo, né, que vão se acumular e você consegue crescer e atingir uma maior, que é aquele caso, por exemplo, do 90 Days Year, alguma coisa assim. 90 Day Year. Então, 12 week year. boa, 12 Week Year. Tava estranho, beleza. Então eu acho que isso faz sentido, né, pra você crescer e criar uma visão de 1 ano, por exemplo, e aí você vai atingindo 4 pequenas metas, e a cada uma dessas metas você vai ter um objetivo mensal e semanal. Então, faz sentido, e cresce pra atingir aquilo. E você também é flexível, né? Você só vai focar por 3 meses, daí você reanalisa e tal, e redireciona as oportunidades pra você conseguir focar nos próximos. Agora, o que eu acho difícil mesmo é você ter essa visão, né? De qual que é a meta que você quer atingir. E por que você quer atingir ela. Porque o exemplo que você deu, a escola, é uma coisa assim já seria mais interativa, né? Aprenderia melhor. Mas eu, por não acreditar, né, na escola como algo beneficial, principalmente agora, em que vale mais a criatividade, não saber seguir regras e tal, você tá fazendo isso porque ainda assim alguém tá ditando e alguém tá falando que isso é importante pra você aprender, não algo que é seu interesse. E aí, se é alguma coisa que é o seu interesse, e você conseguir ter essa autorresponsabilidade, né, essa autodisciplina, é uma coisa que demora muito. Não dá pra você falar pra crianças terem. E aí entra aquilo, né, de brincar para aprender, ter alguns projetos em que elas se interessem e você estimular isso de alguma forma ou outra, sabe, aquele nudging. É uma coisa... É aquilo que eu falei de nuances. Eu não tenho certeza de como adaptar isso pra fazer o aprendizado mais eficiente. Entendi. Uhum. Mas, de qualquer forma... Fica bem aquela coisa, né? A criança não sabe bem o que é, né? Mas fazer pra ela saber, né? Uhum. Eu acho que curiosidade é o principal. Deixa ela aprender o que ela quer e ter acesso ao que ela quiser. E daí ela vai se policiando, ela vai aprendendo a se virar. Eu não tenho como falar por experiência prática, né? Porque eu nunca vi, nunca fiz, não fui assim também. Mas pensando assim, né? De raciocínio humano, as pessoas vão se apegar a alguma coisa que é importante pra elas e vão querer fazer aquilo. E aí, não adianta. Se alguém, por exemplo, não faz nada, vai falar, vou deixar a minha criança solta aqui, ela vai ficar assistindo vídeos no YouTube 20 horas por dia, todos os dias, não vai dormir, não vai se alimentar direito e tal. Pode ser, mas vai chegar um momento que ela vai saturar, né? E aí ela vai começar a perceber, nossa, se eu dormir 4 horas, parece que eu tô me sentindo mal. Ou se eu só dormir, parece que meus ossos estão doendo, ou isso aqui. E aí ela começa a se policiar e começa a trocar e experimentar, né? Porque criança é aquilo, de trial and error. Então eu acho que é uma coisa autoexplicativa. Deixa ela se virar,
E aí você pode meio que ser a instrução, contanto que você não dite, né, o que fazer. Sim. Eu acho que nesse contexto, na verdade, é bem importante o meio em que ela está inserida. Uhum. Porque, tipo, não necessariamente ela vai se saturar e começar a perceber essas coisas. Por exemplo, se ela tá num meio relapso, vamos dizer, Uhum. e tipo, todo mundo faz isso, só fica fazendo isso da vida, essa é a referência que ela tem. É. Dificilmente ela vai ter alguma outra referência. Uhum. Então, por exemplo, Não, faz sentido. o meio que faz sentido, por exemplo, o Alexandre, né, meu irmão? Ele não vai fazer faculdade, né? E daí ele falando lá com o diretor da escola e comentando isso, assim, né? Uhum. E daí o diretor da escola chamou a mãe e tudo mais, que as reuniões pais, né? Uhum. E daí ele falou assim, olha, tipo, sei lá quantos anos, 20 e poucos anos, o cara trabalha lá como diretor de escolas, né? Ele falou, é a primeira vez que um aluno me diz que não vai fazer faculdade e eu não tô preocupado, porque ele tem todo um plano. Que ele sabe que ele vai fazer da vida. Uhum. Tá muito certo. É a primeira vez que eu não me sinto preocupado, porque ele tem um plano. Porque tem um monte de aluno que diz, não vou fazer faculdade. Mas o que você quer fazer? Tipo, o cara não tem nem ideia, assim. Uhum. Vagabundagem total, assim. Uhum. Tem que seja fazer faculdade pra descobrir novas possibilidades. Eu não vou fazer e vou viajar pra descobrir o que eu gosto na vida. Tipo, não, a galera não tem planos, entendeu? Uhum. É aquilo, né, de nem passar pela sua... Oi, te cortei. Daí a importância do meio, assim. Uhum. É um meio bem ativo. Você olha para as pessoas do lado e você vê, pô, elas estão fazendo coisa. Estão fazendo alguma coisa, elas estão fazendo coisa. Uhum. E isso começa a instigar, né? Sim. E isso principalmente que eu vejo é que o meio, às vezes, não vai te possibilitar ver isso, ou ele vai possibilitar. Então, no caso, por exemplo, a maioria das pessoas que acabam não indo pra faculdade não vão, porque o meio, né, não estimula, e vê que, tipo, quem faz a faculdade acaba se sucedendo. Porque é a lei da maioria, né, da média, principalmente. Você vai lá porque esse é o caminho que todo mundo faz. Agora, se você consegue ver que existe uma alternativa, o que já é muito difícil de ver, e você tem isso de conseguir criar um plano, conseguir se desafiar a fazer isso, conseguir ter um meio que te apoie, aí sim, que no caso toda uma comunidade como a Praxis, ou ter alguma família que nem a sua, que você, por exemplo, mesmo você tendo feito, você já está com a sua empresa que é totalmente diferente daquilo que você estudou. Então, esse meio, eu acho que realmente a gente acaba não pensando tanto, mas é aquilo, ambiente, tudo, todas essas influências é uma coisa que é gigantesca, velho, gigantesca. Então, voltando para a pergunta inicial, era quais oportunidades hoje em dia a gente consegue ver para acelerar o aprendizado que não seja simplesmente trazer uma aula que era presencial para algo online, que você pode acelerar e ver mais rápido e consumir conteúdos diferenciados com experts. Porque isso, ok, já existe, mas retenção, outras coisas, porque eu tô vendo isso de gamificação, né, tem uma galera focando, tem interação com a comunidade, etc, mas ainda assim é longe, né, do presencial isso. Agora, sem ser realidade virtual, o que você acha que a gente conseguiria trazer para isso? De intensivar ou aumentar o aprendizado? Eu fico pensando em como criar um meio rico, como proporcionar um meio rico. Uhum. Né? Eu fico imaginando, sei lá, uma coisa tipo a Singularity, assim. Uhum. Que tipo, vamos dizer, você tem um curso online com os experts e tudo mais, mas você vai lá e para finalizar o curso, tipo, você vai um mês para um certo local. Uhum. Então você reúne nesse local um mês de trabalho intensivo para construir alguma coisa. E alguma coisa nesse sentido. Como proporcionar um meio que seja, tipo, totalmente livre pra você criar e errar, né? Uhum. E tá com pessoas fodas. Boa. Deixa mesmo de ter um bootcamp intensivo como uma maneira de fazer esse aprendizado mais eficiente. E aí eu lembrei daquilo que eu tinha falado semana passada, né? Que eu ia dar uma pesquisada durante essa semana e ver se eu aprendi alguma coisa, que era aqueles 3 tipos de aprendizado comuns que a gente ouve, que é o visual, auditório e sinestésico. Então... E aí eu falei, cara, eu acho que eu não sou nenhum deles. E aí, o que eu faço, né? Eu sou uma aberração. Eu lembro dos meus pensamentos, não da experiência externa. E daí eu falei, nossa, isso é interessante. Então eu comecei a googlar, antes de ontem, acho. E aí eu vi uma teoria que chama Memletics, que ela divide isso, ela, na verdade, abrange esses 3, mas adiciona algumas coisas pro pote. Que é basicamente, além desses 3 tipos de aprendizado, esses estilos, tem mais 2 estilos. Um, que é verbal, então seria ler, escrever, falar e... basicamente se expressar de alguma forma. E diferente do auditivo, porque você como que é? O ler é uma coisa que vem externa, mas o escrever e falar é uma coisa que vem interna. E então a intenção, na verdade, é você, e quando você lê, o aprendizado não é nem do que você está lendo, mas do que você está passando na sua cabeça sobre aquilo que você está lendo. Então é uma coisa mais interna. Então seria verbal. E o quinto, né, seria, eu esqueci, deixa eu lembrar. lógico-matemático. Então, sistemas, né? Uma coisa liga na outra, lógica, uma coisa assim, que também
passa na sua cabeça, não é uma coisa, não é um input externo. Ah, eu acho que eu tenho muito isso aí também. Uhum, Eu lembro das coisas até hoje, porque eu sempre entendi o porquê delas. Tipo, as uhum, coisas são muito lógicas, assim. Se elas não faziam sentido, eu não conseguia aprender, sabe? aham. Eu botei na cabeça até, tipo, ah, Agora tudo faz sentido, sim. agora tudo faz sentido. Exatamente igual aqui. Quando tava estudando Darwin e Lamarck, né? Uhum. Não fazia sentido pra mim. Daí eu fiquei, tipo, eu desenhei as paredes. Foi a primeira vez que eu desenhei paredes, tipo, pra conseguir entender Lamarck e Darwin. Daí eu entendi, daí eu, talvez. Talvez seja. Sim, e então são 5 estilos, na verdade. Daí tem esses outros dois que eu nunca tinha ouvido falar, né? Especificamente aplicado a esse contexto de aprendizado. E eles também têm 2 outras coisas que são ambientes. Então, ambiente social ou ambiente solitário. E, e aí depende, né, de como você aprende. Tem pessoas que preferem self-study, né, autodidata, etc. E tem pessoas que preferem compartilhar, estar em um ambiente, discutir e tal. E aí, tinha um teste lá pra fazer. E eu falei, tá, eu já vejo que, na verdade, o meu, eu tava em dúvida entre 2, né, o verbal e aquele matemático lógico. Mas eu falei, não, o matemático lógico provavelmente é mais forte. Mas ainda assim, eu fiquei meio assim, né, então será que pode ter mais de um e é dominante, não é? Como é que funciona? E daí eu fiz o teste e eu vi que, na verdade, eu tive um score alto em tudo que não eram aqueles 3. Então, os 3 iniciais que eu falei, nossa, acho que nenhum desses aqui sou eu. E daí eu falei, nossa, interessante. Então quer dizer que, tipo, social e solitário eu consigo aprender bem, e com um estilo matemático lógico ou verbal. E daí eu fiz o teste, né, e eu falei, interessante, o que isso significa na prática? E daí tentando conectar as pecinhas, eu falei assim, não é que faz sentido? Quando eu começo a pensar em alguma coisa, e eu quero aprender alguma coisa, o que acontece eu tento entender a lógica, sempre, direto. Então, qual que é o big picture, né? Pra eu entender aquilo, entender a progressão e tal, tirar as conclusões, pronto, fácil. E aí, isso eu geralmente faço na minha cabeça. Então, eu tô num ambiente solitário, sozinho. E aí, depois disso, se eu quero ou efetivar esse conhecimento, né, ou tipo, ter certeza que eu aprendi, ou se é um problema mais complexo que eu não consegui entender tudo só na minha cabeça, o que acontece? Eu vou e escrevo, ou eu vou e falo em voz alta, gravo um áudio e eu começo a andar pra tentar falar com alguma coisa, ou peço pra alguém ricochetear isso, né, como que é que fala? É tipo back and forth. Só como espelho. É. E aí é o ambiente social com a segunda versão, que é o verbal. Eu falei assim, então quer dizer que, na verdade, o meu aprendizado não é estático, né? Não é uma coisa só. Tem essa progressão. Se é um nível de dificuldade um pouco mais alto, eu levo pra esse segundo nível, que é em um outro ambiente com um outro tipo. E eu falei, nossa, cara, isso é muito interessante. E eu consigo usar isso a meu favor agora, né? Pensar e falar assim, não, tô aprendendo uma coisa do zero, deixa eu focar aqui, sozinho, com um fone de ouvido e tal. Daí, bati em alguma coisa que eu não tenho certeza, começo a escrever. E se ainda assim não conseguir entender, falo com alguém, chamo alguém pra fazer esse espelho. E então é uma progressão, e é um tipo de aprendizado que é o mais eficiente, dado o meu tipo de aprendizado natural.